E hoje o vídeo é sobre a região das Olimpíadas de Inverno Milano Cortina de 2026, ou seja, a belíssima região das Dolomitas na Itália, que eu estava ansioso para voltar, mas essa viagem não foi exatamente o que eu esperava. O fato é que a avaliação dessa viagem para as Dolomitas vai ser talvez a mais difícil que eu já fiz no canal. Porque foi tudo para dar errado, né? Você vê que as viagens podem dar errado. Número 1, neve. Então muita gente me pergunta qual é a melhor época para fazer, qual é a melhor época de neve, quando vai ter neve, é tal mês vai ter neve. E janeiro é o pico do inverno, normalmente, se você olhar até o histórico das Dolomitas, é o auge do inverno, o auge da neve. E vocês estão vendo aí, aqui não tem neve, Cortina, que vai ter as Olimpíadas, tá sem neve nenhuma. A base, para você ter uma ideia, é de 10 centímetros na parte mais baixa da estação, 10 centímetros. Tem estação meia boca de neve, que a base tem 50 centímetros. E que no topo tem 1,80 m de neve de base, né? A paisagem fica assim, né? Parecendo grama queimada, ao invés de toda cobertinha de neve. Então isso também causa um impacto visual, principalmente para mim que gosto muito das paisagens de neve. Prejudica bastante a experiência. Mas isso não quer dizer que o lugar não é muito bom. É muito bom. Tem pistas que eu passei que eu falei, cara, se isso aqui tivesse neve, eu ia me deliciar, eu ia ficar só aqui, eu não ia nem para outra. Seja pela inclinação, pelo desenho, pelo visual, enfim. Então, a primeira resposta do vídeo é: não há como prever se haverá ou não boa neve na sua trip. O que dá para fazer é tentar aproveitar a viagem, seja quais forem as condições. Então, vamos ver como foi a minha visita às Dolomitas, dessa vez no inverno? Ora, Vitor, mas não estava sem neve? Pois é, no dia da minha chegada, eu e também os organizadores das Olimpíadas de Inverno ainda tivemos um toque de esperança com neve caindo depois de muitas semanas de seca por lá. Mas foi só para me dar um toquezinho da experiência de ver as Dolomitas cobertas de neve. E justamente para tentar aproveitar isso, a neve recente, fui à estação de esqui que estava mais próxima de mim. Uma grata surpresa que poucos que visitam o Dolomite Super Ski dão atenção. Mas esquiando ali e gravando a review do Clio, já no ar. Por sinal, eu percebi que, mesmo com a neve recente, as pistas ainda estavam ice, e a realidade do que seria a viagem já começou a se apresentar. O famoso caiu a ficha. Mas as Dolomitas são gigantescas, eu pensei. Então, ainda sem saber da gravidade da situação de neve no lugar, eu pensei, será que a 1h30 de onde estou, na cidade das Olimpíadas de Inverno, e numa estação, que é uma estação famosa por seus visuais incríveis, eu encontraria uma neve melhor? E um dos motivos que Cortina d'Ampezzo é tão famosa é que ela foi, se não me engano, a primeira das estações de esqui a ter umas Olimpíadas de Inverno, 1956. E agora, nesse ano 2026, 70 anos depois, ela vai voltar a sediar isso. Agora, posso falar uma coisa? Eles vão ter trabalho com a neve. Aquelas pistas de gelo vai ser sucesso para as Olimpíadas. Agora, se precisar de neve mesmo, coisa tá feia. Mas o visual é o contrário.
coisa que faz Cortina famosa é que aqui já foi filmado um filme de 007, Somente Seus Olhos, se eu não me engano, e também Cliffhanger, que acho que é Risco Total em português, com Stallone. Então, algumas perseguições de cinema aqui, literalmente, Olimpíadas. É uma cidadezinha também muito bonita, muito legal, muito interessante de se visitar. E vou te falar que os visuais daqui são insanos. Você esquiar aqui com visual, como eu gosto inclusive, é muito bom. Só que hoje, especificamente, com as pistas quase todas ice total, não tá prazeroso. Ice. Mas os visuais são realmente sensacionais. Close surpreendeu, mas avisou de como as Dolomitas realmente estavam. Cortina, por sua vez, apesar do encanto das suas lindas pistas, tinha a decepção da absoluta falta de neve. O que se viu de neve, inclusive, na sua maior parte, dizem 80%, era artificial. Então, era hora de seguir para uma das regiões mais famosas das Dolomitas, do Dolomite Super Ski, a região central, que inclusive compõe o circuito Sella Honda. Mas esse já tem um vídeo específico no canal para você ver depois e vale a pena se você gosta de esqui e snowboard. Mas o trecho que eu estou a falar agora é o de Val Gardena, Alta Badia e companhia.
De fato, vocês estão vendo que é uma região linda, encantadora, simplesmente impressionante, como as Dolomitas são como um todo. Mas a falta de neve seguia incomodando, e vocês podem notar isso com um fato muito simples. Não há sequer um vídeo meu falando direto dessas estações, porque eu não tive nem muita empolgação para fazer. Era um mix de estar impressionado com tanta beleza e decepcionado com o desperdício que é uma região assim, sem neve, em pleno inverno. Você também é assim, apaixonado pela neve a esse ponto? Me conta aí nos comentários para eu saber se só eu sou o chato mesmo. Eu estava ali ontem. Secheda. Olha a falta de neve. Em pleno janeiro. Sejam bem-vindos a Secheda. Vocês se viram o vídeo aqui das Dolomitas quando eu vim no outono. Viram esse lugar. E viram que eu também não consegui ver do jeito que eu queria na época, que era lá de cima, você vê pela lateral assim, tava tudo coberto de nuvem, eu não consegui ver direito. E agora eu não tô conseguindo ver coberto de neve. E essa belíssima pista que eu estou aqui é a Gardeníssima. Aí o porquê belíssima. Uma das pistas mais clássicas aqui das Dolomitas, especificamente dessa área de Secheda. Tem um... Ela tem um declive de 1000 metros. Então ela começa a 2.500 e termina a 1.500 lá no teleférico Corraizer. E é um clássico, e especial se você conseguir vir aqui assim que abre, com ela toda agrumadinha. Eu não consegui hoje, que ontem eu tava meio doente, mas eu vou tentar até o fim da viagem vir aqui com ela toda agrumadinha e vazia, zerada. E aí se eu conseguir, vocês vão ver por que eu tô indicando isso. Essa parte aqui de Secheda é até relativamente pequena e tem uma conexão para o outro lado, quando você vai Val Gardena mesmo, e aí você entra no Dolomite Super Ski de fato, com uma espécie de funicular do Honda, Gardena Honda, se eu não me engano é o nome dele. Mas é uma área bem legal para dois tipos de pessoas que querem vir esquiar. Uma, se você estiver em Ortizei, e de novo, o esqui não for o seu foco principal, digamos assim, da viagem. Você quer esquiar, você está no lugar de esqui, mas você não é o psicopata do esqui que quer esquiar o dia inteiro, o máximo possível. Você quer só se divertir, parar num restaurante de montanha, com belas vistas e comer. Secheda é um lugar sensacional, tem uns restaurantes lá em cima, aqui embaixo também, mas lá em cima você vai ter uma vista mais legal, mais bonita. E as pistas também têm visuais incríveis. E tem uma outra coisa muito interessante aqui de Secheda, que é a pista La Longa, que é uma das mais longas aqui da região. 10,5 km e que vai te deixar lá embaixo, já em Ortizei. Então você sobe no Secheda Cable Car, desce La Longa, você para no mesmo lugar depois de esquiar 10 km seguidos de pista. E eu ainda não fiz, vou fazer, mas pelo caminho, pelo Cable Car, parece que ela é bem divertida assim. Vamos ver. A Gardeníssima eu já fiz e de fato é um visual incrível, apesar de que hoje não tá o dia com o visual mais bonito possível, né? Faltando sol, tá faltando um céu azul, tá faltando um pouco de luz. Mas continua sendo bonito.
Por isso que eu falo que esquiar não é só sobre quantidade de pistas, tamanho de estação, mas também os visuais. Pra mim, pelo menos, faz muito parte da experiência de você esquiar. Já não tá com a neve tão boa. Esse restaurante que eu tô chama Sophie Hut. E além de ser um dos melhores aqui da região de Ceseda, eu só parei por causa do canal, inclusive, porque ele custa caro. Ele tem uma das adegas, ele tem uma das melhores e mais altas adegas da Itália, talvez do mundo, né? Que é quase 3.000 metros. Uma adega de vinhos riquíssimo. E eles produzem o próprio gin. Inclusive o prato que eu pedi porque ele vem com parte do molho dele, é um lamb rack, parte do molho dele é feito com o gin da casa. Vamos ver se é bom e se vale os 48 euros que ele custa. Eu ia pedir um hambúrguer, mas só por causa do canal eu pedi esse prato. Vamos ver se vale a pena. Almocei, não enchi a barriga porque eu não gosto de encher a barriga demais. E agora pegar a longuíssima, a longa, 10 km de pista para ir embora. Olá, meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos a Kronplatz, mais uma das tantas estações de esqui das Dolomitas. E olha, vou te dizer, vim aqui no último dia sem esperar muita coisa, mas talvez seja a melhor de todas. Vamos dar uma esquiadinha que a gente testa aqui, continua a testar o Nidecker Supermatic para fazer a review para vocês. Vamos lá.
Além dos visuais lindos, pistas larguíssimas, vários caminhos diferentes, uma central ali, digamos assim, um ponte cheio de restaurantes, gôndola e lift para todo lado. Realmente, parabéns, Chromplats. Mas vamos conhecer comigo aqui um pouquinho mais desse lugar sensacional, cada vista é incrível. Vamos lá. Eita, que uns petzinhos de ice pra derrubar a gente daqui pra ali. Será que eu tô indo no caminho certo? E uma dica que eu vou deixar aqui, e Chromplats é um lugar que simboliza um pouco disso, fuja um pouco, nem que seja um dia, 2, daquelas estações mais famosas que todo mundo fala, e do centrinho ali, onde fica inclusive a Serra Honda, né? Então, normalmente as pessoas vão parar ali em Ortizei, Selva, Santa Cristina, Cortina d'Ampezzo, e vão esquiar sempre naquela região, Alta Badia, Alpe de Siúza, etc. Não que não seja bom, muito bom, vale a pena, a Serra Honda vocês já viram o vídeo aí completo, mas tentem ir em Ploz, Chromplats, que é mais aqui ao sul, que também é muito interessante e tem uma vibe mais local um pouco. O resumo das que eu fui, Cortina é uma das mais bonitas, tem pistas realmente cenográficas, assim, espetaculares. Se lá tiver com neve, vale a pena ir, apesar de ser famosinha e tal, tem um motivo. As pistas são realmente lindas e tem algumas muito interessantes. Aqui, Chromplats, eu achei que tem as pistas mais largas, mais abertas. Você tem essa regiãozinha aqui para crianças, ali atrás tem outra para crianças e para iniciantes. Então, para aprender, é um ótimo lugar. Tem muito restaurante aqui em cima no topo. Lá embaixo, onde eu peguei a gôndola para subir até essa região aqui, tem uma pista azul que você sobe de gôndola, inclusive. Num nívelzinho muito legal para você treinar, se você já está conseguindo ficar em cima da prancha ou do esqui, mas ainda precisa treinar bastante. Muito bom para treinar, um dos melhores lugares que eu vi aqui para treinar. Val Gardena tem cenários incríveis, tem snowpark, é bem interconectada com várias outras estações de esqui, mas eu achei meio confuso do tanto de gente, o próprio flow pela estação, mas é muito boa também. Só estou apontando alguns detalhes que muitas vezes as pessoas não apontam. Alta Badia, Val de Faça, eu passei mais pelo Serra Honda, então eu não vou falar sobre a estação de esqui. Araba, Marmolada, também passei por alguns trechos, todas muito bonitas e visivelmente com pistas interessantes. Você vai se divertir muito se você ficar naquele centrinho e se você for para qualquer outra estação aqui das Dolomitas, com certeza. E em relação às minhas pistas preferidas, vou te dizer que não ficou muitas marcantes não. Tem gente que sempre me pede pistas, mas tanto pistas quanto Airbnb eu costumo trazer aqui no canal quando realmente me marcou e eu falo assim, pô, isso aqui eu tenho que recomendar. E não tipo, eu tenho que escolher uma pista da que eu mais gostei para dizer pro pessoal qual foi a que eu mais gostei. Se eu tiver que pensar muito, eu acabo não trazendo. Mas nessa viagem teve duas, a Gardeníssima e a La Longa, ambas lá no Seteda. A La Longa para mim foi a preferida, de longe. E a Gardeníssima, ela já devo ter falado ao longo do vídeo aí, ela é muito cenográfica, muito bonita, muito tranquila, e você consegue fazer várias vezes. Mas a La Longa, realmente, para mim, foi a mais completa. Tem declives mais intensos, menos intensos, árvores, visuais, tem tudo. E são mais de 10 km de pista. Então você vai no seu flow e curte bastante. E se vocês são curiosos como eu, vocês devem se perguntar por que o visual dessa parte dos Alpes é tão diferente dos Alpes franceses e dos Alpes suíços. Então, se você for em Chamonix, como é um vídeo recente aqui do canal, você vai ver aqueles picos pontudos de pedra, mesma coisa o Matterhorn. E aqui você vê esses paredões que não são exatamente pontudos, eles são para fora, eles são umas extrusões assim, mas eles não são exatamente pontudos e de cores diferentes, né, de todo o resto dos Alpes, Suíça e França especificamente.
E o principal motivo disso é porque essa parte aqui hoje que eu estou pisando, que eu estou esquiando, que vocês podem esquiar, era o fundo do mar. Era um recife de corais há muitos e muitos e muitos anos atrás, tropical. E não só por isso, mas também especificamente para subir esse pedaço aqui dessa parede da Cetida, houve um choque tão violento da placa tectônica africana com a europeia que fez com que isso tudo subisse e viesse do lado de fora e se tornasse não mais o fundo do mar em si, uma montanha esquiável. Incrível, né? Incrível, como se a gente pudesse viver mais, sei lá, 50 mil anos. Isso daqui podia ser de novo o fundo do mar e a Bahia, por exemplo, poderia ter uns Alpes esquiáveis. Vai saber o que é que vai acontecer no planeta. Mas é esse um dos motivos que o visual aqui desse pedaço dos Alpes é tão diferente. E aí vocês podem perguntar, e entrou na sua lista de preferidas? Eu não posso avaliar isso, realmente. Por mais que eu tente ser frio, a experiência em si não foi boa, ainda machuquei o dedo, enfim, teve vários eventos que não foram dos melhores, nem toda viagem dá certo. A minha de Zermatt até falo isso, tá no título aqui. Mas para quem nunca veio, eu com certeza recomendo que venha. Voltar, não sei, eu ainda tenho muita coisa a conhecer e ela não foi pro topo da minha lista. Mas muito provavelmente não foi pro topo da minha lista de preferidas por causa da experiência em si que eu vivi aqui, que não foi das melhores, em especial em relação à neve. Mas se você quer saber algumas das viagens que foram experiências excelentes, eu vou deixar aqui 2 vídeos de 2 estações de esqui diferentes em que eu realmente curti o momento, para vocês verem a diferença, às vezes até na forma de falar. Um abraço e até a próxima viagem.